Olá, boa noite a todos. Eu sou Alberto Goldman, cirurgião plástico, e vamos começar a nossa live de hoje. Tá? Então, nós temos feito essa live já há algum tempo e gostaria de dizer para todos que a nossa intenção com essa live é fundamentalmente explicar, mostrar o estágio atual do conhecimento, da experiência, da técnica da cirurgia plástica e com isso poder transmitir a vocês um pouco desse estágio atual, do que nós usamos em termos de técnica cirúrgica, técnica não cirúrgica, lasers, enfim, todo esse universo da cirurgia plástica. Lembrando que as lives elas não substituem uma consulta presencial com o seu cirurgião plástico ou com o seu dermatologista, com o seu médico, enfim, e tem um intuito fundamentalmente de esclarecer. Eu sou Alberto Goldman, cirurgião plástico de Porto Alegre, sul do Brasil, já há mais de 30 anos, sou preceptor de serviço de cirurgia plástica do Hospital da PUC, opero em vários hospitais de Porto Alegre, principalmente no Hospital Moinhos de Vento, no Hospital Mãe de Deus Center e também no Hospital da PUC, junto aos residentes, aos nossos alunos, e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Também doutor, tem doutorado em Medicina e Ciências da Saúde. Mas o que importa, na verdade, é transmitir esse conhecimento. E hoje nós escolhemos um tema que é um tema bastante atual, é um tema que cada vez acaba ocupando mais e mais espaço dentro da medicina, da cirurgia plástica, da dermatologia, dos procedimentos estéticos, sendo então um procedimento que a gente sabe que de alguma maneira vai trazer resultados satisfatórios, resultados interessantes, e hoje cada vez mais se associa, se combinam técnicas para que se tenha na cirurgia plástica um resultado seguro, efetivo, com menos trauma e sobretudo, com segurança. Tá? Então, hoje vamos falar, assim, vamos dar um passeio, vamos chamar assim, no mundo do laser. Tá? Eu quero dizer também que essa live ela tem o intuito de informar e que todos são bem-vindos a trazer perguntas, dúvidas, críticas, né? O importante é que a gente saia, então, de alguma maneira, bem informado, bem esclarecido. Dito isso, a gente sabe que o laser ele já ocupa um espaço na medicina há muitas décadas. Né? Então, desde os princípios do laser, com vários cientistas, até com Albert Einstein também, principalmente, né? Essa tecnologia, essa energia, esta luz, porque laser é luz, ela vem evoluindo com o tempo e cada vez mais ela traz benefícios em várias áreas. E na cirurgia plástica, nos tratamentos estéticos, a tecnologia laser ocupa um espaço assim fundamental, né? Fundamental. Por vários motivos, mas fundamentalmente porque ela consegue trazer resultados que somente o bisturi não traz ou não trazia, resultados que cirurgia nenhuma traz, que peelings não traziam. Então hoje nós temos vários tipos de laser, isso é importante que se entenda, ou seja, não é um tratamento ou não é um equipamento que é único e que serve para todas aquelas indicações, né? Mas sim é um tratamento que a gente consegue de alguma maneira individualizar. Então são vários os tipos de tecnologia e cada tecnologia vai ter uma indicação. Tá? Então vamos então entender assim alguns conceitos básicos hoje sobre o laser, o que é o laser, quais são as suas indicações, os tipos de lasers. Vamos mostrar alguns vídeos ilustrativos de resultados e da técnica em si, logicamente preservando a ética e o cuidado com os pacientes, não expondo ninguém. E fundamentalmente assim, tentando explicar, tentando esclarecer. Tá? Aqui o Diego nos pede que a gente fale também sobre laser na remoção de PMMA, tá também no nosso arquivo aqui, na nossa cola, né? Nós vamos falar também sobre isso, Diego. Estou vendo que a doutora, uma querida colega da Colômbia, a doutora Maria, tá presente, um grande beijo para ela, né? Foi nossa aluna também. E então vamos começar assim, tá? Para quem entrou agora, sou Alberto Goldman, cirurgião plástico aqui do sul do Brasil, né? Fui presidente da Sociedade Brasileira de Laser aqui no sul, editor da Revista Brasileira de Laser. Então a gente já tem um longo caminho, né? De algumas décadas nessa tecnologia, procurando usar de uma maneira segura, eficaz e enriquecendo os recursos, né? Então eu acho que a primeira pergunta é fundamentalmente assim, o que é o laser?
né? O que é laser? Então, vamos entender assim, porque as pessoas entendem laser como uma coisa mágica, né? Uma arma mágica, um desenho animado ou de aventuras que é uma arma laser, né? E a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Então, laser, em última análise, é luz, tá? Só que é uma luz especial que não existe na natureza. É uma luz que foi criada, manipulada e transformada, preparada pelo ser humano, tá? Pelos cientistas, enfim, os físicos, os engenheiros, enfim. E ela foi moldada e preparada de tal forma que ela tem uma utilidade, uma aplicabilidade clínica. Tá? Então, claro que o laser está em várias áreas, não só na medicina, hoje você consegue fazer móveis, gravação de móveis, cortar estruturas firmes como madeira, enfim, com laser, com a tecnologia laser, gravar e tantas outras finalidades. Mas então, dizemos assim, o que é o laser? Laser é a luz. É uma luz que foi preparada de tal maneira pelo ser humano para que possa ter essas indicações ou essas utilidades clínicas. Tá? Então, nós sabemos que ela é uma luz monocromática, ou seja, é uma luz especial que tem uma cor só. Uma cor só significa também que tem um comprimento de onda, né? Aqueles que lembram da física, né? O comprimento de onda, a distância entre aqueles picos de onda, enfim, aquelas características todas, esse é o comprimento de onda. O laser tem um comprimento de onda. É diferente da luz pulsada, que é mais ou menos um tipo de laser que tem vários comprimentos de onda, ou seja, uma fatia da luz. Tá? E o laser caminha de uma maneira paralela, né? Os raios paralelos, todos na mesma direção. Então, nós vamos falar então essas características. Tá? Temos mais algumas perguntas sobre o PMMA, se a gente tem a capacidade de remover e até quanto por cento da face com laser. Nós vamos também abordar isso, tá? Nós vamos falar de várias indicações e também vamos abordar o nosso tratamento das complicações da tentativa de remoção do PMMA, que é um polimetilmetacrilato, é um acrílico, um material sintético com o uso da tecnologia laser. Então, quando nós apontamos um laser, ele caminha em linha reta até atingir o seu alvo. Tá? A gente lembra, por exemplo, nos estádios de futebol, nas aulas que nós damos com pointer, com laser, ou quando brincamos com um gatinho jogando aquele laser na parede, é um ponto reto que caminha, uma linha reta que caminha até um ponto, ou seja, não é como a luz, que quando nós acendemos, a luz abre, o feixe de luz abre. Tá? Então, a partir desse momento, nós temos essa diferença importante. Não é um feixe de luz, mas sim é um pequeno pedaço dessa energia. E para que isso aconteça, o que se faz? Né? O laser, como toda energia, ele tem que ter uma fonte, tem que ter um alimento, tem que ter algo que, de alguma maneira, faça com que ele funcione. Isso nós chamamos de fonte, né? A fonte do laser, a alimentação dele. E a fonte pode ser um gás, pode ser um líquido, pode ser um sólido. Então, quando nós falamos de laser de CO2, o CO2 é um gás, perdão. Quando nós falamos de outros tipos de laser, ele é normalmente um bastão de vidro, né, dopado, quer dizer, onde se acrescenta algumas substâncias químicas. E assim, vários tipos de laser vão ter fontes, vão ter a sua energia preparada de tal maneira que vai emitir um raio especial. Existe uma câmera onde esses elétrons são, de alguma maneira, agitados e, através de jogo de espelhos, esse feixe de luz, esse raio laser, é então exteriorizado do equipamento e entra em contato com o ser humano, seja na pele, seja na gordura, seja numa tatuagem, numa maquiagem, num vaso sanguíneo, tendo o seu efeito clínico. Tá? Então, a partir daí, nós temos então o que é o laser. Tá? Então, sabemos que o laser é uma luz que foi criada pelo ser humano e que tem suas indicações clínicas. Tá? Muito bem. Dito isso, nós temos que entender também assim, como funciona o laser. Né? Como é que ele interage com os tecidos. Né? De que maneira ele age, ou por que ele não atua em algumas situações. Então, nós sabemos que os lasers, eles sempre têm uma atração por algo. E esse algo nós chamamos de cromóforo. Né? Então, o cromóforo ou alvo é uma substância, uma tinta, um tecido orgânico que de alguma maneira vai atrair essa luz.
Atraindo essa luz, atraindo o laser, vai concentrar essa energia nesse tecido e com isso nós vamos obter um efeito desejado. Tá? Então, esse efeito desejado pode ser de vários tipos, dependendo o que nós vamos fazer. Né? A Luana nos pergunta, o senhor opera com laser, silicone aplicado no bigode chinês? Fale sobre os riscos dessa região, por favor. Vamos conversar também sobre isso, Luana. Tá? Então, o PMMA, o silicone, nós vamos falar sobre isso. Então, falamos da atração, quer dizer, cada tipo de laser tem uma afinidade por algum tipo de corante, por algum tipo de tecido, por algum tipo de cromóforo. Cromóforo é aquele que é amigo da cor, tá? Em termos assim bem didáticos. Então vamos imaginar o seguinte, eu estou tratando um vaso sanguíneo, uma pequena artéria, uma pequena veia que eu tenho na asa do nariz. Esse é um vaso sanguíneo que tem uma coloração violácea ou vermelha, então qual seria o alvo para o laser? Seria a cor vermelha, né? O vaso sanguíneo. Se eu estou tratando uma tatuagem, qual seria o cromóforo? Seria a tinta da tatuagem. Se eu estou tratando, por exemplo, o tecido gorduroso, o nosso cromóforo é a água. Né? Então, estou fazendo uma lipoaspiração com laser, onde nós vamos procurar o alvo desse laser vai ser a água. E assim por diante. Então, nós temos a água como cromóforo, a melanina, quando vamos tratar uma mancha, uma maquiagem permanente, uma tatuagem, uma pigmentação, enfim, então nós estamos usando a melanina, o pigmento natural do nosso organismo, da pele, como alvo. Nós podemos usar água para rejuvenescer a pele, para tratar rugas. E cada cromóforo, então, vai corresponder a um laser específico ou a alguns lasers específicos. Tá? Até as proteínas são também, de alguma maneira, cromóforos. Tá? Então, se usa também hoje o laser no processo regenerativo para tentar melhorar o aspecto de cicatrização, de regeneração dos tecidos, né? Da melhora biológica dos tecidos. Dito isso, nós temos também que lembrar que o laser é energia. Então, se ele é energia, a energia pode também trazer danos e não só efeitos benéficos. Daí vem a importância que se trate assim com equipamento adequado, com parâmetros adequados, de alguma maneira com o paciente preparado, né? Que não esteja bronzeado, por exemplo, né? E sobretudo com o médico que tenha conhecimento de toda essa interação, de toda essa relação da tecnologia laser com os tecidos, né? Com os tecidos biológicos, vamos chamar assim. Então, esse conjunto de fatores, né? Uma máquina um equipamento bem, enfim, adequado em termos de qualidade, de calibração, né? Um profissional médico com conhecimento na tecnologia laser, né? E um paciente que entenda as vantagens e as limitações, certamente vão trazer um resultado efetivo, um resultado seguro nos tratamentos com lasers, né? Claro que as complicações podem ocorrer e nós vamos falar isso também ainda na sequência. Tá? Bom, além disso, então, nós sabemos que cada vez mais a tecnologia laser está presente, principalmente nos tratamentos estéticos. Né? Então, eu lembro que muitos anos atrás, quando nós começamos com a depilação com laser, aquele equipamento ele servia fundamentalmente para tratar pelos indesejados. Né? O que ele buscava? Buscava a raiz do pelo, a melanina, né? A tinta, aquecia e, de alguma maneira, aquele pelo, depois de algumas sessões, praticamente não voltava a crescer. Então, e naquela época trouxemos praticamente o primeiro, o segundo equipamento aqui do Rio Grande do Sul, né? Acho que o segundo do Brasil, fazendo essa depilação com laser, e aí nós começamos a observar que os pacientes melhoravam também a qualidade da pele. Os pacientes faziam uma depilação no queixo, no lábio, enfim, eles melhoravam também a qualidade da pele e melhoravam, por exemplo, a acne também. Então, esses resultados nos incentivaram a procurar, bom, mas se melhora a acne, melhora alguns vasinhos também, eu acho que esse laser tem mais utilidades. Na época nós usávamos uma luz pulsada. A diferença da luz pulsada para o laser é que a luz pulsada é uma fatia da luz.
Tá? Nós falávamos que antes o laser é um comprimento de onda único e a luz pulsada tem vários comprimentos de onda. E nós usamos filtros e cortamos uma parte dessa luz de acordo com o tratamento que nós queremos fazer. Se nós queremos tratar vasos, a gente faz o corte com filtros de uma maneira, se eu quero rejuvenescer a pele de outra e assim por diante. Tá? Então, a gente foi observando que no início as luzes pulsadas, né, e depois os outros tipos de lasers começaram a se mostrar eficientes para outros tipos de alterações de pele. Né? E isso fez com que a gente tornasse um equipamento único, que era bastante oneroso, ainda é caro, mais versátil. Então, aquele mesmo equipamento que eu só fazia uma coisa, só tinha uma indicação, hoje eu passei a ter várias. Tá? Pela nossa história, pela nossa experiência, enfim, pelo nosso caminho, nós temos vários lasers na clínica, alguns deles, inclusive, nós deixamos em ambiente hospitalar, né? São os lasers cirúrgicos, onde nós fazemos, por exemplo, a cirurgia plástica de pálpebras com laser, ou uma lipoaspiração com laser, né? No rosto, no corpo, enfim, esse nós deixamos em hospital, né? Mas a nossa clínica tem muitos lasers, então, com isso, a gente pode oferecer para os pacientes não só um tratamento rápido, não precisa marcar daqui a 10 dias, uma semana, ou um mês, quando vou alugar um laser, não, temos disponível. E tendo disponível, a gente tem sempre um arsenal. Hoje, por exemplo, eu tratei um paciente, né, com cicatrizes, nós vamos mostrar um vídeo depois, e foram usados 2 ou 3 tipos de laser no mesmo paciente no mesmo momento, no mesmo dia. Né? Então, essa versatilidade, ela faz com que a gente consiga, de alguma maneira, oferecer resultados bem interessantes para os pacientes, e fundamentalmente segurança, especificidade. Cada laser vai tratar uma ou mais situações específicas. Tá? Então, para quem entrou agora, eu sou Alberto Goldman, cirurgião plástico, estamos na nossa live semanal, cirurgião plástico aqui de Porto Alegre, sul do Brasil. Sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutor em Medicina e Ciências da Saúde, preceptor de Serviço de Plástica do Hospital da PUC, né? E com isso a gente quer dizer também que sinta-se à vontade para fazer perguntas. 3 perguntas eu já guardei aqui, nós vamos responder ao longo da live, e sinta-se à vontade de participar, de criticar, de tirar dúvidas, enfim, que serão sempre bem-vindas, tá bem? Então, agora a gente pode passar um pouco e falar sobre alguns tratamentos. Tá? Então, se vocês forem lembrar, a gente tinha dito que os lasers têm uma especificidade, eles têm uma particularidade, que um laser gosta de um tipo de tecido. Dr. Javier, um saludo desde Porto Alegre, não? Meu querido amigo e colega, um abraço. E então essa especificidade faz com que cada laser vá tratar uma situação diferente. Tá? E aí nós vamos imaginar primeiro, assim, para começar de uma forma mais prática, para que vocês entendam essas indicações, vamos falar do laser vascular. Né? Então, quando nós falamos de laser vascular, nós temos que entender que é um laser que busca, como o próprio nome diz, vasos. O que nós temos nos vasos sanguíneos? Sangue. Que cor é o sangue? Vermelho, um tom mais violáceo, mais roxo, enfim, mas é esse o tom. Então, esse laser tem que buscar esta cor. Tá? E a cor absorve energia. Por exemplo, quando a gente está no deserto, por que os beduínos, por exemplo, usam uma roupa branca e não preta? Porque a roupa branca vai refletir a luz. Não é um bom cromóforo. O pelo branco na depilação não sai. Mas, se usasse uma roupa preta, ia absorver todo aquele calor do sol. O preto, o escuro, é um bom cromóforo para o laser. A tatuagem preta sai com mais facilidade que outras cores. Uma maquiagem borrada, bizarra, na sobrancelha, sai com mais facilidade. Um pigmento escuro, né, a melanina, sai com mais facilidade. Então, no caso do laser vascular, nós estamos buscando a hemoglobina, que é o pigmento vermelho do sangue, ou mais especificamente a oxihemoglobina. Tá? Então, onde houver o vermelho, esse laser vai buscar. Dentro dos lasers vasculares, nós temos fundamentalmente 3 tipos de laser que funcionam. Tá? O primeiro deles, que se chama dye laser, ou laser de corante pulsado, é um laser, ou dye pump laser em inglês, é um laser que
tem uma afinidade muito grande por esse tipo de pigmento pelo sangue. Tá? É um laser bastante oneroso e nós então utilizamos esse laser, é o padrão ouro, o melhor laser, o mais indicado para que se faça isso. A Cristiane está nos perguntando ela diz que se é possível, na hora que for fazer um lifting facial, também remover o PMMA. Estou vendo que já é a quarta pergunta sobre o PMMA, nós vamos falar isso na sequência dos tratamentos, tá? Eu separei alguns vídeos, enfim, nós vamos falar isso no final. Então, mas Cristiane, respondendo de antemão, sim, mas é importante uma avaliação prévia para entender esse PMMA, esse polimetilmetacrilato, esse produto sintético, onde ele está localizado, em que profundidade, como ele está disperso na face, se ele formou áreas mais duras, como granulomas, se ele não formou granuloma, se ele está perto de um vaso, do nervo, se já foram feitas cirurgias prévias. Então, dentro desse contexto e acompanhado por um exame geralmente de ultrassom ou ecografia ou ecodoppler, são sinônimos, nós conseguimos identificar todas essas características e aí também, baseado nisso, sugerir ou não uma cirurgia desse tipo. Mas em princípio sim que é possível. Tá? Então, seguindo o laser vascular, ele busca esse pigmento. O dye laser é um dos tipos de laser vascular que é muito bom, é um laser oneroso, a manutenção é cara. E o segundo laser, que é um laser que particularmente os que eu mais gosto, é um laser que a gente chama de Neodymium YAG laser. Tá? É um laser que usa essa combinação de elementos químicos para buscar especificamente esse pigmento vermelho do sangue. Tá? Então, esse pigmento vermelho do sangue, a hemoglobina, ela atrai energia luminosa, coagulando o vaso sanguíneo e fazendo com que aquele vaso sanguíneo desapareça ou na hora, ou mude de cor, ou vai ser coagulado, vai ser cauterizado de uma maneira internamente e vai ser absorvido com o tempo pelo organismo. Tá? E outros lasers que também funcionam na área vascular é o laser que tem como fonte o diodo, né, que é um laser um pouco mais econômico, também é seguro e versátil, e a própria luz pulsada que nós falávamos, que é uma fatia da luz, quando usada de uma maneira adequada, com os filtros adequados, com os comprimentos de onda adequados, com a energia adequada, também é capaz de oferecer resultados bastante seguros, bastante eficientes no tratamento de alterações vasculares com o laser. Tá? Nós vamos mostrar aqui um pequeno vídeo onde nós estamos fazendo o laser do tipo ND-YAG, tá? Neodymium YAG laser, em vasos na face de uma paciente. Tá? Então, vocês notem que quase que imediatamente esses vasos sanguíneos vão desaparecendo ou mudando de cor. Tá? Notem que é feito o disparo do laser e ou fica pálido ou então aquele vaso é coagulado e fica mais arroxeado, mostrando então que essa energia do laser efetivamente ela conseguiu de alguma maneira coagular os vasos sanguíneos, né? Notem esse tipo de alterações, nós chamamos de telangiectasias ou de pequenos varizes, varicoses na face, são muito comuns na região do nariz, e notem com boa vontade como realmente o vaso muda de cor ou até desaparece quase que instantaneamente. Não se usa nenhum tipo de anestésico, se esfria um pouco a pele, e esfriando um pouco a pele nós conseguimos proteger a pele e, além disso, também produzir menos sensação de desconforto, dor ou qualquer sensação desse tipo. Né? Vamos ver aqui um resultado de laser vascular. Aqui nós temos o resultado de laser vascular. Notem antes e depois, né? O paciente com muitos... Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Acho que agora melhorou, né? Antes da sessão, né? E aqui antes da sessão, cheio de vasos sanguíneos, notem. E depois da sessão, como há uma limpeza, isso é uma única sessão, com laser do tipo ND-YAG, portanto, mostrando que o tratamento vascular com laser, ele é bastante eficaz. Essa energia do equipamento, ela consegue ultrapassar a barreira da pele,
ou seja, ela deixa preservada a pele e ao mesmo tempo que ela preserva a pele, ela aquece a profundidade. O que nós temos na profundidade? Temos os vasos sanguíneos. Tá? Então, nesse, digamos assim, capítulo do laser vascular, né, nós podemos tratar, eu mostrei aqui alguns vasos, mas existem outras situações. Por exemplo, nós chamamos de lagos venosos, são pequenas bolinhas avermelhadas, geralmente nos lábios, muitas vezes em pacientes muito jovens, em crianças, e que podem também ser tratados com o laser. Aqui vocês notem o lago venoso, né, essa bolinha no lábio, e após só um minutinho, aí após a ação do laser, ela praticamente desapareceu, né? Uma única sessão, vocês notem antes aqui nesse lado, tá aqui o lago venoso, e no pós-tratamento como desapareceu, né? Então antes, depois, uma única sessão, um único disparo do laser, um tratamento de 1 ou 2 segundos, tá? Então, mostrando que realmente assim esse laser vascular ele é bastante versátil. Muitas vezes nós temos, vamos ver se temos alguma outra imagem, isso é de uma cicatriz. Bom, então, mas acredito que deu para entender mais ou menos. Aqui temos sim, ó, esse aqui é uma outra criança que temos então uma alteração vascular aqui na pálpebra inferior e logo depois do laser, uma única sessão, essa alteração praticamente desapareceu, podemos dizer, né? Então, essa é a indicação do laser vascular. É um laser seguro, é muito comum os pacientes, hoje vieram pacientes com pequenos vasos aqui na asa do nariz, deixando um aspecto desagradável, feio, muitas vezes envelhecido, né? E é um tratamento bastante rápido que não afasta o paciente do seu dia a dia. Como falamos antes, assim, uma paciente até perguntou, Dr. Goldman, que dia o senhor vai ter o laser disponível na clínica? Não, a gente tem sempre, né? Porque a gente dispõe do laser, a gente não costuma alugar lasers, tá? Nós temos à disposição na clínica vários tipos de lasers, alguns no hospital, e com isso a gente vai desenvolvendo os tratamentos e podendo oferecer, digamos assim, não só resultados seguros, efetivos, mas essa especificidade, essa relação do laser com o tipo de problema, né? Ou seja, não é um equipamento que faz tudo, mas são diferentes fontes de energia que nos ajudam a tratar alterações específicas. Bom, falamos então do laser vascular e sinta-se à vontade para tirar dúvidas e perguntar. Não esqueci das perguntas que ficaram para trás, nós vamos responder no final. Outra indicação bastante interessante é quando nós não temos essa parte vascular mais, mas nós temos pigmentos, né? Um pigmento escuro. Quando é que nós temos pigmento escuro? Quando nós temos uma mancha na face, por exemplo, nas mãos, né? Não sei se na minha mão tem algumas manchas na minha mão, né? Quando nós temos uma tatuagem, quando nós temos aquelas maquiagens que as mulheres costumam fazer, seja na região da sobrancelha, na borda das pálpebras, às vezes até ao contorno, no contorno dos lábios, né? Então, nessas situações nós temos pigmento, temos a melanina ou temos a tinta, muitas vezes nas olheiras, né? Naquelas manchas escuras nas pálpebras. Então, nesses casos, o nosso cromóforo, como nós chamamos anteriormente, deixa de ser o vaso sanguíneo e passa a ser esse pigmento, seja o pigmento natural, como a melanina da nossa pele, seja pigmentos artificiais, como uma tinta de uma maquiagem, por exemplo. Tá? Em outras situações até, nós temos vários pacientes que sofreram acidentes e que rasparam o rosto no asfalto, então o pigmento é o asfalto que ficou incrustado no rosto, ou casos também de dinamite que explodiu e ficaram aqueles pigmentos mais esverdeados. Então são pigmentos, são tintas que vão funcionar como cromóforos, vão funcionar como alvos do laser. Nesses momentos, então, nós vamos utilizar um outro tipo de laser, que é um laser que nós chamamos de laser do tipo Key Switch. Tá? Key Switch. O que é o laser do tipo Key Switch? É um laser específico, especial, que ele tem uma espécie de um diafragma, uma válvula, então ele vai acrescentando, vai acumulando energia, acumula energia, muita energia, e ele libera essa energia e fecha de uma maneira muito rápida. Então, se ele faz isso, quer dizer, se ele abre e fecha de uma maneira muito rápida, significa que ele acumulou muita quantidade de energia, uma massa de energia muito grande, e essa energia
foi em direção ao seu alvo, que pode ser uma maquiagem, por exemplo, permanente, só que foi num momento muito curto de tempo, em milissegundos. Hoje a gente fala em nanosegundos, em picosegundos, ou seja, é muito rápido. Então foi muita energia em pouco tempo. Como foi muita energia, mas em muito pouco tempo, então o tempo não deixa queimar a pele. Imagine assim, tem uma panela de pinhão. Ontem fizemos pinhão aqui em casa. Lá em casa. Uma panela de pinhão. Se ela está muito quente, eu boto a mão e deixo a mão e vou me queimar. Mas se eu boto a mão na panela e tiro rapidamente, eu não me queimo. Mas a temperatura da panela é a mesma, mas o tempo de exposição da minha mão é outro. Por isso nós conseguimos então usar esse laser com muita energia, com muita força, mas em pouco tempo, preservando a pele e atingindo o pigmento na profundidade. Que aí, como nós falamos, pode ser uma maquiagem permanente na sobrancelha, na boca, na pálpebra, pode ser uma mancha, pode ser o rejuvenescimento da pele, pode ser tatuagens, enfim, várias situações onde existe este pigmento. Tá? E aí nós vamos mostrar um exemplo de mãos. Tá? Nesses casos, nós podemos também usar a luz pulsada, porque ela também tem afinidade por pigmentos, dependendo de como nós colocamos ou utilizamos os parâmetros. Se utilizamos os parâmetros adequados, nós chamamos isso de filtros, nós vamos ter um resultado bastante interessante, porque vai haver o acúmulo de energia no pigmento. Tá? Se usa uma espécie de um gel protegendo a pele. Tá? Bom, agora nós vamos mostrar então um resultado de rejuvenescimento de mãos com laser. Né? Nós vemos aqui uma mão bastante envelhecida, tá? É uma mão que tem manchas, uma mão que tem pigmentos, que a textura da pele não estava muito bonita, e logo após algumas sessões de laser e de luz pulsada, como nós conseguimos clarear essa pele, como nós conseguimos melhorar a textura dessas mãos, como nós conseguimos suavizar essas manchas. Então as mãos são as estruturas que estão muito expostas ao sol, a traumas durante toda uma vida, e é uma área que realmente assim denota muitas vezes envelhecimento. Tá? E se a gente consegue de uma maneira melhorar o aspecto, sem dúvida é um ganho bastante bom, porque as mãos fazem parte de uma relação interpessoal, quando você cumprimenta, quando se alimenta, quando faz carinho, quando dá um tapa. Então a mão, a gente não anda sempre com ela no bolso, a mão é visível, e aí então é importante que a gente consiga oferecer para o paciente um resultado seguro, um resultado efetivo. Tá? Para quem entrou agora, meu nome é Alberto Goldman, cirurgião plástico do sul do Brasil. Estamos na nossa live e o intuito é esclarecer e não substituir uma consulta com seu cirurgião plástico ou com seu dermatologista. E lembre-se que os tratamentos que nós estamos falando aqui são exemplos e que têm a intenção de informar, tá? Não substituem a consulta médica. E, sobretudo, quando nós falamos de laser, de energia, de cirurgias, de procedimentos pouco invasivos, como a aplicação de toxina botulínica, ou botox, ou ácido hialurônico, lembre que você tem que preservar pela segurança da sua saúde. Então, busque sempre profissionais médicos que tenham de preferência uma especialidade. Como é que eu vou saber que o Dr. Goldman é cirurgião plástico? Então você vai entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou vai entrar no site do Conselho Federal de Medicina ou Conselho Regional de Medicina e vai procurar pelo nome, né? O médico Alberto Goldman, cidade, e vai ver toda a sua titulação, que ele é médico, que ele tem o que chamamos de RQE, o Registro de Qualificação da Especialidade, de dermato, de plástico, de vascular, enfim, e isso vai te trazer então mais segurança no procedimento. Tá? O ato médico não é isento de problemas, de riscos, de complicações, e o seu profissional tem que estar capacitado, treinado a manejar também um resultado não satisfatório. Né? Durante muitos anos eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Laser aqui no sul do Brasil, também editor da Revista Brasileira de Laser, com intuito fundamentalmente científico, e a gente teve então a oportunidade, a vivência de usar muitos equipamentos desde então. Né? Muitos equipamentos, algumas tecnologias foram abandonadas, outras seguem, outras estão incorporadas, e hoje o laser, que nós vamos ver a seguir, ele faz parte também do ato cirúrgico. Né? Hoje o laser não se usa só no consultório, hoje você leva para o bloco cirúrgico, você faz cirurgia plástica de pálpebras com laser, faz cirurgia da face com laser, remove IPMMA,
esse polimetilmetacrilato com laser, faz lipoaspiração com laser na papada, no abdômen, nos flancos, na perna, trata a celulite com laser. Então, é uma infinidade de indicação, uma infinidade de indicações, né, que vão, de alguma maneira, qualificar, modernizar e trazer segurança aos nossos procedimentos. Tá? Claro que a gente continua usando a tesoura, o bisturi, né? A gente não abandonou aquelas técnicas clássicas, mas a gente incorporou a tecnologia laser para nos trazer uma versatilidade. Outra situação bastante frequente é o tratamento das estrias com laser, né? Então, o que são as estrias? As estrias representam um rompimento da camada elástica da pele. Quando nós temos o rompimento da camada elástica da pele, né, seja porque o paciente cresceu muito rápido, né, na puberdade, seja porque engordou, seja porque tem alguma alteração hormonal, ou porque colocou prótese silicone, aquela pele expandiu muito e criaram aquelas estrias. Então, essa estria não é nada mais do que uma cicatriz interna, um rompimento daquelas fibras elásticas que sustentam a pele. E aí nós temos que dividir as estrias em dois grandes aspectos, tá? Duas grandes características. Quando a estria é jovem, quando ela é recente, e quando a estria já é mais madura, mais tardia. Então, normalmente, o paciente mais jovem, ele cresceu, ou ele engordou, ou, enfim, e surgiram aquelas estrias jovens, aquelas estrias que têm um tom avermelhado, que estão mais altas, que podem coçar, né? E que trazem constrangimento e a preocupação de todos, não só do paciente, da pessoa que tem, mas também, muitas vezes, da família, tá? Então, essas estrias, como nós mesmos falamos agora, elas têm um tom avermelhado. Então, se é vermelho, vamos lembrar do laser vascular, ela pode ser tratada com lasers vasculares. Já a estria tardia, ela deixa de ser vermelha, deixa de estar alta, deixa de ter sintomas. Então, ela fica mais baixa, mais pálida, muitas vezes alargada. É uma cicatriz antiga, é uma cicatriz que foi passando por etapas e foi perdendo aquela característica mais jovem. Então, já essa característica não vai responder bem ao laser vascular. Então, nós vamos usar um outro tipo de laser, normalmente um laser tipo CO2, que vai, de alguma maneira, fazer pequenos orifícios na pele e, com isso, vai estimular a formação de novo colágeno e atenuar um pouco a qualidade da estria. Não há um tratamento 100% eficaz para estrias, né? Quanto mais precocemente, quanto mais cedo a gente tratar a estria, melhor o resultado. Então, sempre é interessante buscar e outras vezes também se associa, não é só o laser, mas se combina o tratamento com outros tipos de tecnologia, com outros tipos de recursos, para buscar um resultado mais efetivo. Vamos falar um pouquinho sobre o laser cirúrgico também, né? Seja das pálpebras, seja do rosto, do lábio. Então, muitas vezes o laser ele pode ser e é levado para o bloco cirúrgico. Tá? E aí então ele vai substituir alguns recursos ou vai complementar outros. Tá? E nesse capítulo nós temos o laser de CO2, a gente chamamos de laser fracionado, que é atualmente e provavelmente o laser mais utilizado para tratamentos de rejuvenescimento no mundo inteiro. Tá? Por que nós chamamos isso de laser fracionado? Nós chegamos a mostrar numa live como era o scanner, como era a ponteira desse laser. Então é um laser que a base dele é um gás, né? E ele atua fazendo pequenos orifícios na pele. Tá? Então ele faz um furinho aqui, um furinho aqui, um furinho aqui, como se fosse um queijo suíço. Entre um furinho e outro nós temos pele sã, pele íntegra, que não foi tratada. Mas esse furinho, essa fração, por isso o laser fracionado, leva energia para a profundidade. Tá? Estamos vendo que um querido colega está nos acompanhando, o Dr. Marcelo Collin, foi nosso aluno, um excelente colega, profissional cirurgião plástico, e deixo um abraço para ele. Então, essas frações de pele que não foram tratadas vão propiciar uma cicatrização muito rápida. Mas cada orifício do laser fracionado permite com que se acumule energia na profundidade, se leve energia para a parte profunda da pele. E com isso, então, o que nós temos? Nós temos uma melhora
da qualidade da pele, nós temos uma renovação da pele, nós temos um efeito biológico pelo próprio aquecimento do laser, temos formação de novas fibras elásticas e colágeno. Então, atualmente, o laser fracionado ele é usado, por exemplo, para rejuvenescimento do rosto, do pescoço, das mãos, de várias áreas, de uma maneira assim, bastante efetiva. Existe um período de recuperação de alguns dias, que a pele fica um pouco mais inchada, mais vermelha, mas desde que se tome cuidados, em pouco tempo se retorna à rotina. Esse mesmo laser fracionado, quando nós tiramos esse scanner, essa ponteira dele, esse scanner ele faz a leitura da pele, nos ajuda a determinar as áreas que nós vamos tratar, a forma que nós vamos tratar, se é redondo, se é quadrado, nós vamos mostrar alguns vídeos. Além disso, nós conseguimos também, tirando isso, transformar o laser num bisturi. Tá? Então, ao invés de usarmos o bisturi, por exemplo, para remover, cortar a pele da pálpebra, remover o excesso de pele, nós vamos usar o laser. O laser, ao mesmo tempo que ele corta, que ele faz a incisão da pálpebra, ele também faz a coagulação. Então é uma cirurgia praticamente que não sangra. E aí nós temos vários efeitos da cirurgia plástica da pálpebra com laser que são muito benéficos. Nós chamamos isso de blefaroplastia, né? Então pode ser feito em cima, embaixo, nas pálpebras, nas 4 pálpebras, né? Então nós temos os efeitos do laser fracionado. Primeiro, ou do laser de CO2. Primeiro, ele faz o corte. É um corte preciso. Na verdade, nós estamos olhando para uma pequena luzinha vermelha e ela vai nos dizer onde é que ele vai cortar. Nós temos uma coagulação ao mesmo tempo, então o sangramento costuma ser menor. E aí temos que lembrar, se sangra menos, a recuperação costuma ser tranquila ou mais tranquila. E além disso, depois que nós tiramos a pele, nós conseguimos tratar aquelas bolsas de gordura que nós temos nas pálpebras superiores e inferiores, né? De uma maneira muito efetiva e pouco traumática também com laser. E por último, naqueles pacientes que têm a musculatura ao redor da pálpebra, que nós chamamos de musculatura orbicular forte, nós conseguimos vaporizar, né, de alguma maneira fazer com que haja um encolhimento dessa musculatura. Então todos esses efeitos do laser fazem com que a gente consiga uma cirurgia rápida, uma cirurgia limpa e uma cirurgia com uma recuperação bastante rápida, né? Vamos ver se a gente acha aqui um vídeo do laser fracionado. Vamos lá. Vídeos. Laser fracionado. Então aqui, esse aqui é um exemplo do laser fracionado fazendo o processo de rejuvenescimento da pele. Essa parte metálica com os ferrinhos é o scanner. Vocês notem que nesse caso o scanner ele está mostrando um quadrado na pele, né? Então ele está determinando essa área como se fosse um quadrado e ele vai fazer pequenos orifícios, né? Vocês podem ver ali na área que já foi tratada. Cada orifício vai levar energia à profundidade, né? E nós vamos fazendo esse passeio, essa passada do laser nessa região, melhorando então como um todo a qualidade dessa pele. Nós vamos melhorando também então a textura e vamos levando energia e formando um novo colágeno. Então, o laser fracionado, como nós dizíamos, é realmente um procedimento bastante seguro. Como nós fazemos? O paciente na véspera ele usa uma medicação para evitar o herpes, depois ele usa durante o procedimento que é feito na própria clínica. Dr. Juliano, meu querido amigo, meu irmãozão, está também presente aí nos acompanhando. Um grande abraço, um beijo no coração. Então, falamos que o laser a gente faz uma profilaxia, uma prevenção do herpes, porque o calor, às vezes, o paciente que tem predisposição pode formar herpes. Usa um analgésico antes de começar, uma Novalgina, um Tilenol, enfim, um Tilex, e aí então se coloca um creme em toda a face, né? Se nós formos tratar a face. Esse creme, ele permanece uns 20 minutos no local e ele se transforma numa máscara. Então, quando nós removemos, realmente sai uma máscara inteira da pele, e isso faz com que haja uma anestesia em todo o rosto. A percepção de desconforto e dor diminui muito, né? E então se faz a aplicação do laser. Nós mostramos aqui na região que tínhamos mostrado, né? Aqui na região da face, e podemos fazer em várias áreas do corpo, nos lábios, na região cervical, nas mãos, no colo,
em várias regiões e até em cicatrizes. Tá? E aí esse scanner ele nos ajuda, por exemplo, se eu quero transformar esse quadrado numa linha reta, num triângulo, num círculo, num formato oval, conforme a área anatômica que eu estiver atuando, tratando. Né? Esse laser de CO2 ele é muito útil, nós vamos mostrar agora, na região das pálpebras. Nós falávamos da possibilidade de tratar cirurgicamente, fazer uma cirurgia plástica da pálpebra com laser, então levando todas aquelas características, tá? Mas nós podemos também não fazer a cirurgia e rejuvenescer a pálpebra com laser. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma lente de proteção no olho por dentro, né? Como se fosse uma lente de contato, e a partir daí nós vamos utilizar o laser, como nós estamos vendo aqui, né? Então, na pálpebra superior, nesse caso, né, jogando um pouco de energia nessa região, isso faz com que haja uma retração da pele, né, um estímulo ao colágeno e uma melhora da textura, da qualidade da pele nessa região. Então, este é o laser fracionado de CO2, ele pode ser combinado com radiofrequência, que é uma outra energia, que não é laser, mas que nos ajuda a usar até menos energia, encurtando o período de recuperação. Também se utiliza bastante, não tanto no Brasil, não tanto, mas se utiliza no resto do mundo, o laser que não é de CO2, é de erbium, né, que é uma outra fonte de laser, também com esse mesma intenção, com esse mesmo intuito de rejuvenescer e de fazer algumas cirurgias. Tá? Bom, então falamos agora do laser fracionado. Também é verdade que existem algumas cirurgias onde nós podemos também utilizar o laser. Tá? E essas cirurgias são as cirurgias que nós chamamos assim, de reparadoras, ou de cicatrizes, ou de pequenos tumores. Tá? Então hoje o laser, diferentes tipos de laser, tem também um espaço no tratamento de algumas lesões tumorais, de alguns tipos de câncer de pele. Claro que é importante que se diagnostique exatamente o tipo de câncer e que se entenda, se saiba de uma maneira científica e correta que pode ser tratado dessa maneira e que não é tratado de uma maneira cirúrgica ou com outro método. Né? Mas principalmente aquelas lesões pré-cancerosas têm uma resposta a alguns tipos de laser, isso já está assim, bem embasado na literatura médica e cada vez está sendo mais utilizado de uma maneira isolada ou associada com algumas medicações que são utilizadas no mesmo momento. O próprio laser fracionado que nós falávamos, quando ele faz pequenos orifícios na pele, por exemplo, no rosto, nós podemos aproveitar esses pequenos furinhos e colocar algum produto, algum medicamento nessa região. E esses furinhos vão possibilitar com que essa energia penetre na profundidade. Né? Com isso nós chamamos de drug delivery. Né? Nós estamos distribuindo, estamos entregando alguma medicação, que pode ser um clareador, pode ser um ácido hialurônico, pode ser um corticoide para melhorar a energia, uma cicatriz, pode ser uma medicação que se usa para câncer, como o 5-fluoracil, que é um citostático, vai diminuir a proliferação das células. Então nós conseguimos, com um laser fracionado, criar esses orifícios, esses canais, e introduzir alguma medicação ali. Então, com isso, a gente tem um efeito benéfico que é multiplicado. Então, a energia que está atuando e a medicação. Então, vocês vejam assim que grande é esse mundo do laser, que amplo é, que complexo ele é também, porque não é uma energia que eu vou usar para todas as situações. Então, é importante que o seu cirurgião plástico, o seu dermatologista, o médico que utiliza o laser, os vasculares utilizam também, os cirurgiões vasculares, que eles entendam do diagnóstico, o que nós vamos tratar. Muito bem, entenda o paciente não é uma mancha ou um vaso, ele tem sentimento, ele tem saúde, tem problemas, tem pressão alta ou não tem, usa uma medicação que está contraindicada quando a gente vai usar uma energia, um laser, e a partir daí é importante também que se tenha um equipamento adequado e um profissional que entenda dos benefícios, dos riscos, dos limites, das complicações, enfim, de todo o resultado. Bom, então, falamos de cicatrizes, nós trouxemos aqui um caso também de um paciente que tratou cicatrizes na região do pescoço. Deixa eu achar aqui. Tá aqui. Tá? Então, notem, uma cicatriz vermelha,
Ah, vermelho, então podemos utilizar um laser vascular, talvez. Antes do tratamento, depois do tratamento, a cicatriz ficou pálida e isso nós conseguimos com a laser terapia de uma maneira assim bastante segura, bastante eficaz. Então nós estamos vendo aqui como o laser é capaz de melhorar uma cicatriz e nesse caso nós buscamos um laser vascular, porque o paciente tem esses pequenos vasos sanguíneos, tem essa pequena área mais vermelha, um pouco mais alta as cicatrizes. Notem que os vasos eles caminham para fora da cicatriz, né? E depois do tratamento, 2 ou 3 sessões de laser, como nós ficamos somente com essa pele mais clara e limpamos esse vermelho, clareamos essa cicatriz e baixamos também a própria cicatriz. Mostrando então a versatilidade, como a gente consegue tantas e tantas indicações com um equipamento ou com alguns equipamentos. Ainda recentemente, eu vou mostrar mais um vídeo agora de um ou dois tipos de lasers que nós fizemos na cicatriz. Né? Uma paciente que fez uma cicatriz de braço, a gente chama de braquioplastia, depois de um procedimento, uma cirurgia bariátrica, emagreceu bastante, e aí, então nós pudemos utilizar o laser nessa paciente. Notem que é uma cicatriz bem extensa, né? E aqui nós estamos usando o laser vascular, perdão, o laser de CO2, notem o scanner, ele está percorrendo a cicatriz e com isso nós estamos então fazendo aqueles pequenos canais e esses canais vão propiciar a penetração de alguma substância, né? Nesse caso nós utilizamos um corticoide porque essa cicatriz estava mais alta, estava mais sintomática e um pouco dura. Então, o laser fracionado é um dos lasers que nós estamos usando nessa senhora. Nós estamos usando também a luz pulsada, estamos usando também um laser vascular. Então, essa possibilidade, de alguma maneira, de melhorar a cicatriz, dependendo do momento dela, da idade da cicatriz e do aspecto, é bastante interessante. Aqui tem mais um vídeo mostrando a utilização do laser na região dos lábios. Tá? Aqui o paciente está com a cabeça para cima aqui, mas notem que o laser vascular, o laser fracionado vai caminhando, fazendo esses pequenos orifícios no lábio e com isso renovando essa pele, com isso de alguma maneira induzindo a formação de fibras elásticas, de colágeno, melhorando a textura, a qualidade da pele como um todo. Isso o bisturi sozinho não faz, portanto, muitas vezes nós associamos as cirurgias clássicas com o uso dos lasers para enriquecer os nossos resultados. Tá? Estamos quase finalizando alguns dos principais tratamentos. Há muitos outros tratamentos, mas vamos falando assim, fundamentalmente desses. Falamos das cicatrizes, dos tumores, alguns tipos, das cirurgias reparadoras que podem ser feitas. Nós temos, por exemplo, a possibilidade de tratar hemangiomas, que são alterações vasculares com uso de laser vasculares. Então, existem muitos tipos de equipamentos de laser e de indicações. A própria terapia fotodinâmica, ela se baseia no seguinte: imagine que você tem uma pele envelhecida, uma pele com lesões pré-cancerosas ou até com alguns pequenos cânceres de pele. Nós podemos aplicar uma substância nessa pele e essa substância, nós chamamos de fotossensibilizante, ela vai de alguma maneira marcar algumas células e transformar o oxigênio daqueles tecidos. Logo em seguida nós incidimos um laser ali. Pode ser laser, pode ser luz pulsada, pode ser até a luz natural, luz do sol. E com isso nós temos uma melhora nas lesões pré-cancerosas, temos uma melhora na qualidade da pele. Então a terapia fotodinâmica é outra utilidade da luz, do laser, dessas energias em prol do paciente. Nós vamos finalizar então com dois temas, assim, que muita gente pediu, sobre o PMMA, tá? Que nós vamos ter depois, assim, no futuro, uma live especificamente sobre isso, e é muito, muito, muito frequente a queixa dos pacientes. Não há dia que a gente não recebe na clínica aqui em Porto Alegre, né, pacientes com problemas relacionados a esse material. Claro que como é um local de referência que nós recebemos muitos pacientes, né, com esse problema, na verdade, meio que se concentra os pacientes. Então, não estou dizendo que haja tantos problemas com esse material. É um produto sintético, pessoalmente eu não uso como cirurgião plástico, né? Mas a gente tem recebido cada vez mais pacientes. Nós tivemos assim, a oportunidade de publicar praticamente os primeiros trabalhos científicos no mundo sobre o tratamento com o laser das complicações relacionadas com esse material.
principalmente na região da face. O que utilizamos é um laser internamente, ele o que faz é fragmentar, quebrar esse material, possibilitando a sua remoção. Tá? Por característica, o PMMA, assim como ocorre com outros materiais sintéticos, como o silicone, que por incrível que pareça ainda se utiliza de uma maneira não autorizada, não legal, né? Como material de preenchimento, e hidrogel e tantos outros, ele normalmente forma uma área mais cicatricial, mais dura, mais firme na profundidade, e a gente consegue, em alguns casos, não é sempre, e não se consegue remover tudo, mas se consegue quebrar, fragmentar, sem necessidade de cicatrizes. Então é uma espécie de uma cânula muito fininha, que tem uma fibra ótica dentro, e com isso nós vamos quebrando, fragmentando esse material que é então removido, aspirado. Em alguns casos se faz pequenas incisões, pequenos cortes, e se complementa essa retirada. Sempre é um desafio, sempre é um caso difícil, então respondendo às perguntas, algumas vezes pode ser associado com as cirurgias da face, com lifting, outras vezes não. A avaliação criteriosa, adequada, principalmente através de alguns exames como o ultrassom, a ecografia, o ecodoppler, nos mostra exatamente as características, a profundidade, a localização, todos os detalhes, né, dessa possibilidade de tratamento. Estou vendo que a nossa querida amiga Gilciane entrou, um beijo bem grande. Esse laser é o enrolador, o endolaser deve ser, que a Luna está perguntando. É uma espécie de endolaser. Endo é dentro, laser é dentro. A diferença é que quando nós temos esses materiais, a região fica muito firme, muito dura. Então nós temos que, de alguma maneira, conseguir quebrar essa barreira. E se a gente colocar só a fibra, como é o endolaser, entendi, Luana, endolaser, nós temos o risco de quebrar a fibra e não conseguir fragmentar nada. Então, na verdade, o endolaser nada mais é do que essa tecnologia que usa uma pequena cânula com uma fibra ótica, levando a energia do equipamento até os tecidos. Tá? Aliás, uma técnica que nós descrevemos no ano de 2002, ali para aspiração com laser, usando esses mesmos princípios, tá? E que nós vamos mostrar aqui na sequência. Para finalizar essa nossa live de hoje, falando sobre os diferentes tipos de laser, suas indicações, tá? Para quem está entrando agora, apesar de a gente já estar encaminhando assim, o fim da live, eu sou Alberto Goldman, cirurgião plástico daqui de Porto Alegre, sul do Brasil, preceptor de serviços de cirurgia plástica do Hospital da PUC, junto aos residentes, doutorado em Medicina e Ciências da Saúde, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e lembrando que essa live tem o intuito de informar, de esclarecer e tirar dúvidas e não substituir a sua consulta com o cirurgião plástico. Também sinto-se à vontade de fazer perguntas, de enviar sugestões, críticas, e tradicionalmente, normalmente nas quintas-feiras a gente faz essa live, excepcionalmente hoje, na quarta-feira. Temos uma pergunta aqui: logo após um lift facial, uma rinoplastia, na retirada de pontos, já pode fazer o laser CO2? Excelente pergunta. Vamos imaginar assim, pode. Muitas vezes o laser CO2 é realizado no mesmo momento da cirurgia. Tá? Você faz a cirurgia da face e depois já passa o laser de CO2. Alguns anos atrás isso era considerado um pecado. Hoje, com melhor conhecimento, melhor manejo, equipamentos mais modernos, o conhecimento melhor da reação e da interação com os tecidos, nós podemos utilizar combinadamente, vamos chamar assim, de maneira associada com cirurgias. Vou citar um exemplo que foi tema de uma live nossa, acho que umas 2 semanas atrás, ou semana passada, que era o lifting de lábio, onde nós temos essa altura do lábio muito grande, e quando nós temos essa altura muito grande, a parte vermelha do lábio, a parte do batom, entra. O paciente passa batom e mancha os dentes. Então, nesses casos, nós podemos fazer uma cirurgia para remover uma fita de pele, uma pequena porção de pele do lábio superior. Essa cicatriz fica escondida dentro da narina. E essa cirurgia é feita com laser, por exemplo. Então, no mesmo momento, nós estamos fazendo com laser. Só que nesse momento o laser está cortando. Terminada a cirurgia, nós podemos passar o laser no lábio para melhorar aquelas ruguinhas em código de barras. Então, a própria cirurgia do nariz pode também ser feita com laser. Muitas vezes os pacientes têm, como nós recebemos o mês passado, o paciente veio do Canadá, ele tinha o PMMA, esse material dentro do nariz. Né? Então, nós, através de uma narina só, nós fomos lá com laser, fragmentamos esse material e removemos. Então, o laser, como eu falei, por exemplo, na cirurgia de pálpebras, ele substitui
o bisturi, não usamos bisturi, né? Não tem na mesa o bisturi, porque ele faz o corte. Nós muitas vezes não usamos o cautério, porque ele também coagula, também cauteriza os vasos. Então, atualmente pode sim ser usado na associação, na combinação do procedimento. Muitas vezes, todos os pacientes nossos, ou quase todos, que fazem uma cirurgia que tenha cicatrizes, por exemplo, uma cirurgia de mama, uma cirurgia de abdômen, uma cirurgia de face, nós começamos já, retiramos os pontos e já começamos a fazer tratamentos com lasers para tentar melhorar a qualidade da cicatriz, para tentar controlar um pouco mais essa cicatriz, principalmente nos períodos mais precoces. E o último laser que eu gostaria de apresentar para vocês é o laser da lipoaspiração a laser. Tá? Deixa eu só achar as fotos aqui. Tá. Que é o laser da lipoaspiração a laser. Como é essa tecnologia? Como nós fazemos? Então, na lipoaspiração a laser, o que nós queremos tratar? A gordura, principalmente a gordura. Então, o que o laser faz é quebrar, romper as células de gordura. Quando nós rompemos as células de gordura, nós estamos, de alguma maneira, fazendo com que essa célula de gordura deixe de existir. Ela perde aquela integridade anatômica, aquela cápsula dela, o núcleo, o conteúdo gorduroso. Então, nós rompemos a célula de gordura e, além disso, nós conseguimos, com esse mesmo equipamento, com esse mesmo laser, utilizar ele de uma maneira interna, estimulando a parte mais profunda da pele, que chamamos de derme ou dermis, e com isso nós também melhoramos o colágeno. Então, além de melhorar a gordura localizada no rosto, no abdômen, nas coxas, nos braços, nós conseguimos também fazer com que haja uma atenuação da flacidez. O mesmo laser que é utilizado na lipoaspiração a laser também é muito útil no tratamento da celulite, principalmente aquela celulite de graus mais avançados. Nós tivemos a oportunidade de publicar na Revista Americana de Cirurgia Plástica um trabalho, um artigo que nós fizemos científico mostrando como se trata a celulite com esse laser, como nós conseguimos tratar as pequenas áreas elevadas quebrando as células com laser, como nós conseguimos colher gordura e injetar nas áreas fundas da celulite e regularizar a pele através da ação dessa energia na parte da dermis, na parte profunda da pele, e com isso melhorando essa condição da celulite tão frequente e tão desagradável para muitas pessoas, muitas mulheres. Então são situações que têm um benefício, né? A lipoaspiração a laser, eu mesmo fui candidato, fui paciente já há muitos anos atrás da lipo a laser, eu fiz na região da papada, né? Faz quase 20 anos, e acredito que, claro, já um pouco de flacidez pela própria idade, mas manteve esse contorno, esse ângulo que eu não tinha antes. A lipoaspiração a laser é um procedimento feito em ambiente hospitalar, com anestesista presente, muitas vezes pode ser feito com anestesia local e sedação, mas vai depender de cada caso, né? Então, é mais uma indicação, a lipo-laser ou laser lipólise, nesse arsenal, nesse universo, podemos dizer assim, dos tratamentos com laser. Tá? Aqui nós temos um exemplo de uma lipo de papada e do contorno da mandíbula. Então, aqui a paciente antes, né, vocês notem que ela não tinha realmente assim a papada era uma continuação, o pescoço, né? Não tinha um ângulo bonito e nem o contorno da mandíbula. E aqui, sem uma cirurgia aberta, vocês notem que não tem cicatriz, como a gente consegue melhorar o ângulo do pescoço e como a gente consegue ganhar esse contorno da mandíbula. Então, notem assim, antes e depois, como antes era uma continuação praticamente do queixo em relação ao pescoço, e no pós-operatório, então, nós conseguimos melhorar esse ângulo de uma maneira natural e sem cicatrizes. Esse procedimento, claro, feito em ambiente hospitalar, com anestesia local e sedação, e com assim, um resultado bastante natural, uma recuperação bastante rápida. O laser também se presta ao tratamento da ginecomastia, ou seja, do aumento das mamas em homens. Né? Ainda hoje revisei um paciente, um adolescente que tinha assim, constrangimento com esse aspecto e que teve um benefício bastante interessante com a lipoaspiração a laser dessa região, praticamente sem cicatriz, uma cicatriz de 1 milímetro em cada lado, com uma recuperação relativamente rápida. Então, mostrando que cada vez mais aquilo que nós falamos no início, a laser terapia ela está presente cada vez mais em diferentes áreas da medicina, da cirurgia plástica. Tá? Já falamos do PMMA, da celulite. Hoje a lipoaspiração a laser é feita no rosto, é feita no corpo, na mama, no abdômen, enfim, em todas essas áreas.
Então, se tiverem alguma pergunta, nós já estamos finalizando. Se não, podem nos mandar e que nós, com muita boa vontade, vamos responder posteriormente. Agradecer a participação de todos, dizer uma vez mais que realmente é um privilégio, é uma alegria poder compartilhar um pouco de conhecimento de uma maneira ética, de uma maneira séria, e que essa é a nossa maior intenção, tá bem? Nos vemos nas próximas oportunidades, nos vemos na próxima live. Se quiserem sugerir assuntos também, serão bem-vindos. Se quiserem nos visitar, serão melhores bem-vindos ainda, tá bem? Um abraço a todos, tchau, tchau.